Olá, vamos dar início à correção da semana 3 do PET 4, tá? Do nono ano. Nela nós vamos interpretar um pouco de gráficos e vamos analisar se a função é crescente ou decrescente e também o tipo da função polinomial de primeiro grau, ok? Então vamos lá? Como introdução, eu coloquei aqui para vocês casos especiais da função afim ou função polinomial de primeiro grau. Nós temos que, dentro da função polinomial de primeiro grau, a gente tem função linear, denominada de função linear, tá? O que é uma função linear? Ela é a função do tipo A vezes X. Vocês vão ver que o B, ele vai ser zero. Então, toda vez que o B for zero, a gente denomina a função de função linear. No gráfico, ela vai sempre cortar o ponto de origem, o 0, 0, tá? Sempre o valor de B é o valor que corta o eixo do Y. Então, se o B é 0, vai cortar no 0, ok? Então, passa sempre pelo ponto 0, 0, o ponto de origem. Depois, nós temos aqui o modelo de função identidade. Identidade significa que são idênticas, é uma igual à outra. Então, o meu y, que é o f de x, vai ser igual ao x. Neste caso, olha a diferença. O meu b é 0 e o a é igual a 1. Na linear, o b é 0 e o a aqui, ele não vale 1, tá? Ele pode até valer 1, mas se ele estiver valendo 1, o nome dessa função vai ser identidade. Tem um nome específico. Se for diferente de 0 e diferente de 1, função linear. A função, tá, é estritamente crescente, que vocês já viram, se o a for maior que 0. Então, ou seja, se meu a aqui for positivo, crescente. E a reta, olha só, função crescente, ela é oblíqua, fazendo um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Aqui no caso da função identidade, você tem um ângulo de 45 graus. Mira, onde que tá isso? Tá aqui, ó. Nessa aqui é uma função identidade. O que é identidade? Olha o meu x, vale 1. Olha o meu y, também vale 1. Meu x vale 2. Olha o y, vale 2. Quando você faz a reta, aqui você tem um ângulo de 45 graus, olha. Tá? Ele corta certinho na metade do ângulo de 90. Então, aqui você tem um ângulo de 45 graus, tá? Então, aqui, a meu coeficiente angular, ele é de 45 graus. Diferente das outras que podem variar de acordo com o A. E ela é estritamente o quê? Crescente. Ela sempre vai estar crescendo se meu A for maior que 0 ou decrescente se o A for menor que 0. Então, vamos dar uma analisada aqui. O primeiro gráfico que eu tenho, ele passa no ponto 0, 0, todos vão passar no ponto 0, 0, porque o meu B é igual a 0. Para ser função linear, o meu A, ele tem que ser diferente de 1, tá? E não pode ser 0. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma função linear e crescente. Como que eu sei que a função é crescente? Meu A aqui, olha, ele é 2. A igual a 2, maior que 0, crescente. Além disso, vocês podem pensar o seguinte, o que está acontecendo com o y? Olha só, aqui eu tenho um x valendo 2, valendo 1, tá?
e um y valendo 2. Para lá eu estou aumentando, olha nesse ponto aqui. Eu tenho um x valendo tipo 1,5 e o y valendo 3. Então, aqui, se eu aumento o meu x, eu também estou aumentando o y, ele cresce. Isso também me indica que a função é crescente. Agora, olha uma função decrescente. Aqui, eu tenho aqui um x valendo menos 2, um y valendo 6. Agora, eu tenho um x valendo menos 1 e um y valendo 3. A minha função em x está crescendo e em y ela está o quê? Decrescendo. Olha só aqui, o meu x, tá? Nesse ponto, olha, positivo. E o meu y? Menos 2, negativo. Então, o meu x cresce e o y decresce. Além disso, eu posso verificar pelo meu a. O a é negativo, então eu tenho um a igual a menos 3, então é uma função decrescente. E no caso da função identidade aqui, crescente, aumenta o meu x, aumenta o meu y. E quanto que vale meu a, né? Meu a aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 1. Ok? Então, aqui, função crescente. A igual a 1, que é maior que 0, crescente. Então, agora vamos analisar. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 quilo de sorvete, eu gasto 2 litros de leite. Então, o que está gastando? 2 litros de leite, eu faço 1 quilo de sorvete. Então, eu preciso do dobro de leite para fazer o sorvete. Para expressar essa proporção, podemos usar a função cuja lei de formação é f de uma função que afirma f de x é igual a meio x, tá? Se eu pensar ao contrário, para me fazer 1 de sorvete, eu preciso de 2 litros de leite, tá? Então, sempre o tanto do sorvete é a metade do de leite. Então, olha só, em que F representa em quilos a quantidade de sorvete. F de x, então, é o sorvete. E aqui, o leite. Então, sempre o meu leite vai ser o dobro que eu preciso para fazer a quantidade de sorvete. Quando utiliza-se x litros de leite utilizado na produção de sorvete, nesse caso, analisando essa função, que já escreveu aqui a minha função, tá? Vamos analisar essa função? Vamos escrever aqui, f de x é igual a meio vezes x. Então, analisando essa função, quem é meu a? Tá aqui. Quem é meu b? Tá aqui. A e B. Se eu não tenho B, ele vale quanto? Ele vale 0. Então, o meu A vale meio e o meu B vale 0. E o domínio dessa função, o que é domínio? Domínio são sempre os valores de x, tá? O domínio dessa função é o conjunto dos números racionais. E tem que ser o quê? Positivos. Eu não posso ter quantidade negativa. Vocês poderiam escrever isso aqui também? Racionais, positivo. Não pode ser negativo. A seguir, complete a tabela, construa o gráfico dessa função no plano cartesiano. Aí te deu uma tabela com os valores de x, a função, e aqui nós vamos encontrar o par ordenado.
Então, aqui, no lugar do x, nós vamos colocar os valores. Então, nós vamos fazer f de 0 vai ser igual a meio vezes 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, eu tenho um x valendo 0 e um y também 0. F agora de 2 vai ficar meio vezes 2. Simplifico 2 com 2, deu 1. Então, como que fica? 2 e 1. X valendo 2, y valendo 1. Agora, nós vamos fazer f de 4. É meio vezes 4. 4 dividido por 2, 2. x4, y2. F de 6. Meio vezes 6, 3. X, 6, y, 3. Com isso, nós vamos colocar no nosso plano cartesiano. Olha só, o f de x, que é o y, ele é a quantidade de sorvete. Então, aqui, o y representa o sorvete e o x representa a quantidade de leite. Então, eu tenho que passar agora, marcar no plano cartesiano meus pares ordenados. Primeiro, 0 e 0. Depois, para o x valendo 2, eu tenho o y valendo 1. Depois, para o x valendo 4, eu tenho o y valendo 2. Para um x valendo 6, que tá aqui, né? Eu tenho o y valendo 3. A partir daqui, a gente vai pôr uma reta. Então, nós vamos colocar uma reta aqui. E com isso, nós vamos ter a nossa reta do gráfico. Então, a reta ficou desse jeito. Vamos analisar agora essa reta. Ela é crescente, olha só, aumenta o meu x está aumentando, aumenta também o y, tá? Então, vamos lá. A lei de formação meio x é uma função linear ou uma função identidade? Para ser função identidade, o y tem que ser igual ao x, tá? Então, ela é uma função o quê? Linear, porque eu tenho o valor de A valendo meio e o de B 0. Então, aqui, ela é uma função linear. A lei de formação meio x é de uma função estritamente crescente ou decrescente? Aumenta x, aumenta y. Além disso, o meu A, ele é o quê? O A é igual a meio, que é maior que 0, então vai ser crescente. De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 quilos de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Vamos analisar, olha só. Eu preciso do dobro de leite para fazer... Eu preciso de 2 litros de leite para fazer 1 quilo de sorvete. Preciso de 4 litros de leite para fazer 2 quilos de sorvete. Então, eu preciso do dobro de leite para fazer o sorvete. Então, se eu quiser fazer 10 quilos de sorvete, eu vou precisar do dobro de quem? De leite. Então, eu vou precisar de 20 quilos. Mas, Miriam, como que você faz isso na função? Olha só. Aqui agora, eu preciso, isso aqui é o sorvete, eu preciso fazer 10 quilos de sorvete. E eu tenho x sobre 2, né, que é a minha função. Basta eu multiplicar agora cruzado. Então, aqui o meu f de x vale 10. Então, quanto que eu preciso de leite? De 20. Isso aqui é a quantidade do meu leite. Então, eu preciso de 20 litros. Agora, o contrário. De acordo com a proporção,
Se eu tenho 100 litros de leite, eu faço quantos quilos de sorvete? Então, olha só, se eu usar 100 litros de leite, eu vou fazer quanto de sorvete? 100 dividido por 2, 50 quilos de sorvete. 50 quilos de sorvete, tá? Ou seja, a proporção de sorvete é a metade do de leite, ou a proporção do leite é o dobro do sorvete, ok? Questão 2. Analise o gráfico da função abaixo e preencha as lacunas corretamente. Então, aqui, com este gráfico, nós vamos avaliar o seguinte. Vamos entender o gráfico, tá? Nós temos aqui 5 funções. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que muda aqui, nós temos uma função diferente para cada parte do gráfico. Então, aqui, a função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas, tá? Então, nós vamos ter 2 semirretas e 3 segmentos de reta. Qual que é a diferença de semirreta e segmento de reta? Semirreta, ela começa em um ponto e não tem fim. Então, as semirretas são essas, é essa parte e essa parte. E o segmento de reta, ele tem início e fim. São essas 3 partes aqui do gráfico, esses 3 tipos de função. Então, no intervalo, agora vamos lá. Menos infinito até menos 3, aqui, ó, menos infinito até menos 3, tá? A função f é definida por f de x igual a... Então, tenho uma função aqui que, se nós analisarmos, essa função, se nós formos colocar em um gráfico aqui separado, a gente tem essa função aqui, ó. Ela seria o quê? Constante, tá? Onde o y, ele vale quanto? Se eu prolongar aqui, o y vale 3. Para qualquer valor de x que eu colocar, o meu y vai sempre valer quanto? 3. Então, ela é f de x igual a 3. O meu resultado vai ser sempre igual a 3. Se o x for menos 2, olha, se o x for menos 3, menos 4, menos 5, igual a 3. Então, neste caso, ela é uma função constante. Ok? Próximo intervalo. No intervalo de menos 3 a menos 1. Então, vamos identificar esse intervalo. De menos 3, x menos 3, y menos 1. Então, agora a gente está falando deste intervalo aqui, ó. Então, é essa função. É como se nós tivéssemos com essa função aqui assim, olha. Tá? Onde aqui eu vou ter 3 e ela vai cortar aqui no y no menos 1. Não presta atenção na escala, não, tá, gente? A escala ficou meio ruimzinha, mas é isso. Então, aqui, neste intervalo, a gente tem f de x é definida por... Eles já te deram essa lei da função. Menos 2x igual a menos 3. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, onde o a vale menos 2 e o b vale menos 3.
Função afim é aquela em que o A é diferente de zero e eu tenho o valor de B também, que é diferente de zero. Então, é função afim. Então, neste intervalo aqui, essa função, ela é crescente ou decrescente? Nesse sentido, decresce. Veja bem, o meu x, ele aumenta, tá? E o meu y diminui. Então, ela é uma função decrescente. Vocês também podem olhar que o A é menos 2, menor que zero, decrescente. Vamos lá, outra parte. Aqui, coloquei o gráfico de novo. No intervalo de menos 1 até 2, então agora é aqui, ó, x menos 1, né? Neste ponto, x menos 1 e o y valendo 2. Então, agora é esse intervalo aqui que a gente está avaliando. A função é definida como? Analisem comigo. Neste ponto aqui, eu tenho um x menos 1 e o y menos 1. Eu tenho um x1 e o y igual a 1. Um x valendo 2 e um y valendo 2. Então, o meu f de x, ele é uma função o quê? Identidade. O meu x é igual ao y. Então, a minha função é f de x vai ser igual a x. F de x igual a x. Essa lei de formação é a lei da função identidade. Identidade. Agora, logo, neste intervalo de menos 1 até 2, essa função, ela é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Olha comigo. Crescente ou decrescente? O meu x, ele está crescendo. Eu tenho x aqui menos 1, depois passou para 0, depois passou para 1. E o y também, ele cresce. Tá? Ele era menos 1, passou para 0, 1, 2. Então, ela é crescente. No intervalo de 2 a 4, agora a gente está olhando neste intervalo aqui, ó. Neste período de 2 até 4. Essa é uma função definida onde o fx, o meu y, ele vai sempre valer quanto? 2. Não importa o meu x, olha, para um x valendo 3, eu tenho o y2. Para um x valendo 2, eu vou ter o y2 também. Então, aqui, ela é uma função constante, onde o f de x é igual a 2. Neste aqui, o f de x era igual a 3, o meu y. Agora, aqui é igual a 2. E, portanto, ela é uma função constante. Agora, no outro intervalo, tá? Que é essa semirreta, que vai de 4 até o infinito. Agora, já é nesse pedaço, de 4 ao infinito. O que nós temos? É uma função, já deu a função, f de x é igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é uma lei da função afim, onde o a, quanto que vale o a? 1/4 e o b mais 1. Onde o a vale 1/4 e o b vale 1. E neste intervalo, a função ela é estritamente crescente. Aumenta o meu x e aumenta o meu y. Olha, x5, x4, y2. x6, y2,5. Então, também está aumentando. Então, aqui a função é crescente. Um outro ponto que vocês podem avaliar é que o A é maior que 0, portanto, ela é crescente.